aqui então para as outras personagens, vamos pra atriz Shudi, a maravilhosa vovó lá, e a tia, a Shen Cici, a tia Má, a tia Carrasca. Então a atriz aqui, elas fazem respectivamente a Madame Shen, que é a avó, a matriarca, e a tia Zexi, que é a esposa ali do filho mais velho e mãe da prima, né? A mãe da prima boazinha. E aí, Lucas, o que você tem pra dizer dessas duas personagens? Vai lá. Bom, eu vou falar primeiro sobre a tia. Ok. A tia, pra mim, ela tinha uma problemática muito grande. E alguma em determinada parte do drama, eu tava até pensando em pular as partes dela. Porque o que ela fazia com o marido dela, aquilo me perturbou muito, sabe? Era uma coisa bizarra dela atacar coisas em volta dele. E ela é o retrato da mulher abusiva, que as pessoas às vezes acham que não existe. Existe, sabe? Ela castrava totalmente o marido dela e o cara só queria aprender mais. Ele gostava de leitura. Ele é que nem a filha dele é a mesma coisa, gosta de poemas, essas coisas e tal. E ele era de leitura, manuscrito, essas coisas. E ela não entendia isso. Eu acho que ela queria que fosse que nem o marido da mãe da Niao Niao. Uma coisa mais soldada, uma coisa que buscasse mais promoções, uma coisa que elitizasse a família dela. E ele não buscava isso, ele buscava sabedoria. Tanto é que o arco dele final é ele ser um sábio. Mas continuando falando dela, eu achei ela muito problemática, sabe? E o final dela, assim, não falando diretamente do final dela, me deu uma sensação assim de que tinha formas diferentes de se resolver aquilo. Não era tipo, jogar pra família que resolve. Agora, falando da avó. A avó, como você sabe, bom, ela não é uma santa. Ela começa o drama causando ranço, mas tem todo um desenvolvimento. Lógico que tiveram fatores externos que influenciaram isso, né? Que como foi a própria tia, né? Que ajudou a aglomerar isso. Que sabia que a véia acreditava nos misticismos e tal, e foi pregando misticismo em cima. Como a mãe, eu acho que ela não tinha ainda. Aqui eu vou defender um pouco a mãe da Niao Niao. A mãe da Niao Niao não tinha ainda essa questão de como se defender da sogra, por essa questão mesmo que você falou, do valor da anciã na família. Ela aceitou dar a filha. E aí, nisso, foi criando-se essa sensação de a gente ter ranço dela no início do drama. Só que aí, conforme vai sendo construído, a gente descobre que nós temos uma vilã e uma ajudante, tecnicamente, né? E a ajudante, ela vai construindo o caminho dela para sair desse papel de vilania, que no caso é a avó. E a tia, não, ela do início ao fim vilã, termina vilã. Eu acho que, se você for analisar, não teve nem arrependimento final por parte dela. Então, assim, que nem falo, um personagem que você começa odiando e depois você começa e termina gostando, foi a avó da Niao Niao. Eu amei a avó da Niao Niao, do início ao fim, assim, sabe? Até a parte dela, coisa mais chata. Já a tia, não. A tia foi aquele tipo vilão. Porque, Lucas, ela é uma pessoa ruim. Ela é ruim. Ela é ruim como mãe, ela é ruim como pessoa, ela é ruim como uma esposa. Aqui é o reflexo da pessoa má por ser má. Ela é ruim, sabe? É diferente da avó, né? Uma pessoa às vezes é boa. Uma pessoa boa é capaz de cometer maldades, às vezes por erros, por falhas, sabe? Ou por manipulação, como você tá falando. Mas a pessoa é capaz de reconhecer o erro e mostrar outros lados. Mas quando a pessoa é ruim, ela é ruim. E aqui, mostrando... E na família a gente vai ter pessoas que são assim também, sabe? Que são ruins porque... A gente sabe, gente. Vamos lá, de novo. Você sabe que na tua família tem gente que é ruim por ser ruim. Entendeu? E que não tem jeito e é ruim. Infelizmente a gente se depara com isso, né? Eu acho que é muito isso. E essa é a personagem que reflete aquela ovelha negra da família mesmo. Que você sabe que a pessoa é maldosa, sabe? Trata os outros com maldade. E é por isso que ela não tem redenção, como você falou. Não tem arrependimento. Ela não demonstra arrependimento, ela acha que ela tá certa o tempo todo. Ela é o reflexo da pessoa ruim mesmo. O que você acha, tia? Você já falou da avó? Já falou, né? Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Já falei, mas... Não, Lucas, quer falar mais alguma coisa? Lucas? Oi. Então, que nem eu falo, que nem você falou. Ela, típico familiar ruim, não teve salvação. Então, só que eu achei a destinação dela muito vaga. Não, deu ruim, vou mandar pra família. A família que resolve o problema. Sabe? Eu sei que isso era o que tinha que ser tomado, né? Porque era o que acontecia.
Sim. Mas eu acho que tinha outros caminhos para eles percorrer com ela. Isso era um grande castigo. Na época, isso era um grande castigo. A mulher ser devolvida para a família era uma vergonha inimaginável. Mas eu acho que esse é um dos pontos vagos da história. Eu queria algo mais assim. Ela. Nem que se desenvolvesse uma trama mais para ela ali na história. Mas aí, de contexto geral, o final dela era o que tinha que acontecer mesmo para a família, e eu entendo isso. E assim, tudo que ela fez, nada é crime, juridicamente falando. Então, a única punição para ela é a família que pode dar. Ela era julgada pela punição familiar, e a punição familiar que ela podia receber era essa, ser expulsa da família. Sabe? Ela não tem como ser presa por aquilo que ela fez. Pra gente olhando hoje, a gente queria que ela fosse pra cadeia, né? Que ela merecia. Mas assim, olhando na época, e até mesmo hoje, gente, ninguém vai. No Brasil, mata, ninguém vai pra cadeia, que dirá só fazer isso aí. A única coisa que as pessoas podiam fazer nessa época, como punição dentro de uma família, é expulsar, sabe? Então era maior e melhor punição pra personagem ali no caso, sabe? E era uma vergonha muito grande. Fala, tia, você fala aí da tia e da avó. Não, diante da tia, a avó, ela chega a parecer um pouco inocentona, porque ela fazia aquelas coisas lá, o jeito dela, mas ela não queria o mal da família, né? Uhum. Ela não queria que a família fosse prejudicada. E aí a outra não, a outra tinha interesses mais específicos e não estava muito aí com a família. E na verdade, quando ela sai da família, é um alívio para tudo, um alívio para a história, é um alívio, você se sente compensado, pronto, vai. Não, e assim, a dinâmica da família muda, né, cara, melhora 1000%, porque você vê que às vezes uma pessoa ruim dentro de casa, olha o que traz de ruim, né? Só dá um pouco de dó da filha, né? Porque a prima, inicialmente, ela fica envergonhada. Aquilo é doloroso, é a mãe dela, né? Mas depois isso também vai diluindo. Sim. Ô, Lucas, você tinha falado da Madame Shen? Já tinha, né? Eu não sei se eu pulei você. Você falou dos dois personagens, certo? Falou tanto da avó quanto da tia, né? Sim, concluí sobre os dois. Então, a avó é a questão de gostar, e que a gente começa odiando, depois começa gostando, e a tia não tinha salvação. Tá bom. Se vocês concluírem, me falem, porque às vezes eu... E tia, você quer falar mais alguma coisa da avó? Você falou da tia? Não, né? Concluiu também. Se vocês faltarem falar alguma coisa, vocês me avisem. Porque agora a gente tá falando de dois, às vezes fica confuso, né? Não é um só. Solange, e você? O que você quer falar da... Eu acho que vai muito da índole do personagem. A avó, ela queria o bem da família e achava que fazia era certo. E ela foi, com o tempo, tendo um pouco mais de discernimento do que era certo e do que era errado. Agora, a tia era ruim e não adianta, porque a pessoa, às vezes, tem aquela personalidade, ela não muda. Ela pode saber que está errada, mas ela continua agindo errado. Solange, o que tu falou é perfeito. A avó errou querendo o bem. É diferente. Ela acreditou nas mentiras da tia, né? Naquela coisa que o Lucas comentou dela ter aquela medo do desconhecido, né? Que qual é o nome? Esqueci a palavra. O Lucas usou a palavra, agora eu esqueci. Que ela usava aquele negócio do divino, né? Que ela tinha medo, né? Dessas coisas assim. Misticismo? O misticismo sobrenatural, né? Então ela tinha esse medo. E a tia usa isso, né, pra dizer que o filho tinha que ficar e tal. A gente sabe todo aquele rolo e acaba que é o Anel que fica. Ou seja, a avó tava fazendo isso por um bem da família, né, por um temor. Diferente da tia, que tava fazendo por maldade e por interesse. Então você vê, por mesmo que a avó tenha cometido alguns erros, certo? Não era desejando o mal. E isso é uma diferença muito grande em termos da personalidade, de quem é ruim e quem não é. Porque eu falo, pessoas boas cometem coisas erradas, como a mãe da Nanau, como a avó. As pessoas são cheias de defeitos, imperfeitos. A própria Nanau, né? A Nanau faz um monte de merda e ela é uma pessoa boa. Mas é diferente da tia, né? Que, como você disse, ela é ruim mesmo. É o que eu falo, é uma pessoa ruim, com uma índole ruim e egoísta, sabe? Muito egoísta, só pensa em si. E as pessoas só têm serventia pra ela conforme ela pode usar as pessoas. Você vê, ela quer usar o marido, usar a filha, usar a família, ela quer o lugar mais alto na família. É tudo uma questão de uma pessoa ruim e interesseira mesmo. O que a Solange falou, eu concordo plenamente. E
E assim, eu gosto... falando um pouco da Madame, eu gosto muito da personagem da avó. Acho que a atriz mandou muito bem, sabe? E é o que o Lucas falou, ela conquista a gente. Com o tempo a gente vai vendo mesmo quem ela é. A tia também comentou isso, né? Como ela vai mudando ali, a gente vai tendo... Como a nossa visão por ela vai mudando. Isso é tão bonito você ver um personagem tão bem construído que ele consegue dar essa volta em você, né? De você começar detestando e depois você entendendo quais são os problemas, as problemáticas, as superações e ela acabar te conquistando no final. E isso Aí você acaba perdoando e relevando o que ele fez, né? Sim. Porque a gente vê, como eu falei, que era uma senhora que criou a família sozinha, com muita dificuldade. Então, ela tem muito essa questão de acreditar no sobrenatural e ela dá muito valor a bens materiais porque ela passou necessidade. Então, você vai vendo todo um outro lado que você vai gerando aquela famosa empatia que você vai sentindo pela pessoa e realmente vendo que aqueles defeitos dela vêm de um problema que ela viveu. Assim como a Nhanhau tem todos os seus defeitos porque não foi bem criada, a senhora tem seus defeitos por causa da vida difícil que ela levou. Isso é muito... E a atriz, nossa, eu achei que essa atriz arrebentou. Eu adoro ver uma coroa assim, quando ela manda muito bem assim na atuação, sabe? Que você fica encantada, né? Eu realmente acho que ela arrasou. Ela te conseguia fazer ter raiva e conseguia fazer rir. Nossa, as cenas dela eram muito engraçadas. Ela tentando chorar e batendo com a cabeça na parede, fingindo que vai se matar. Ela arrasava. A tia ri. Deixa eu ler aqui uns comentários. Rosa... Ver a Nhanhau se tornar uma pessoa tão desconfiada e egoísta por causa da vida a qual foi submetida é compreensível. Exatamente, as pessoas são frutos do que elas vivem, né? Aqui a Nhanhau é a mesma coisa. Ela é assim por causa do que ela viveu e é como a avó dela é do jeito que ela é conforme ela viveu, né? Gervásio, a Madame Chen era no começo era uma peste, mas com o tempo ela vai se tornando um personagem hilário. E muitos nos inúmeros casos dos dotes. Os dotes era a melhor parte. Vem o dote, vai embora o dote. Vem o dote. Gente, ela com dote era terrível, né, cara? Ela só pensava no dinheiro. Não tem... eu falo, eu até na minha review botei aquela música da Madonna, a Garota Materialista. Pra ela, porque ela é total materialista. O Gervásio. A tia Xi era um ser abjeto, como eu odiei ela do começo ao fim. Achei pouco o fim dela. Pois é, e você vê aquilo que eu falei, que a família sabe que é ruim. Lembra que o pai dela, quando vem buscar ela, sabe que a filha dele é uma merda? Que ele já até sabia o que estava acontecendo e ele nem discute. Porque pensa, um pai que sabe que tem uma filha boa que está sendo expulsa de uma outra família, ia dar uma discutida. Você vê que ele não discute? Ele dá um tapão nela e leva ela embora. Ele sabia que a filha dele era um problema. Sabe? Você vê que a própria família dela já reconhecia ela como um problema. E isso acontece muito nas famílias, não, vocês não acham? Nas nossas assim mesmo. Às vezes a gente sabe que alguém tem um problema, é problemático, e as pessoas fingem que não vê. Né? Até para não ter que se aborrecer com aquilo. Né? A gente finge que não vê, os pais fingem que não vê. Os pais fazem muito isso, né? Lady, não há dinheiro que chegue para Madame Chen, não. Chris Oliver. Boa noite, pessoal. Boa noite. Caí de paraquedas aqui por causa do tema. Amo e já assisti 3 vezes o Love Like the Galaxy. Bem, chegou bem então aqui. Divirta-se, a gente vai falar bastante ainda do drama. Essa palavra que eu queria, Patrícia. Obrigado. Superstição. Essa palavra que eu não lembrava. Que a avó dela era muito presa às questões de superstição. Entendeu? Era essa palavra que eu queria e não conseguia lembrar. Obrigado, Patrícia. Deu uma amnésia, um branco aqui. Verônica, essa tia me lembra a avó do meu esposo quando fez o passamento. O passamento foi um alívio. Ok.